Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Hoje a gente vai trabalhar os aspectos naturais do continente europeu, começando pelo relevo, beleza? Bom, se a gente observar nosso planeta, a gente consegue ver que ele é formado por oceanos e continentes. E o que seria um continente? Seria uma porção, né, da superfície terrestre que está imersa nesses oceanos, ou seja, é uma porção da crosta terrestre que está é, acima do nível dos oceanos. E essa porção terrestre ela é envolta por oceanos em todos os lados. Então, se você pega o continente americano, é como se fosse uma extensa ilha, né? Entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. O continente africano, a mesma coisa, né? A Oceania, a mesma coisa. E se você pegar aqui a Europa e a Ásia, elas formam um único bloco continental, chamado Eurásia. Bom, mas o que divide a Europa da Ásia? Tá? Então nós temos os Montes Urais, que são os limites físicos entre a Europa e a Ásia, e divide-se os dois porque culturalmente eles são muito diferentes, são continentes muito diferentes. Então, enquanto a Europa tem um estilo de vida, tem uma cultura, no continente asiático a cultura é totalmente diferente. Então, isso ocorre por uma forma de regionalizar, considerando aspectos culturais também, além de aspectos físicos. Então, observe o mapa ali dos continentes. Tá? Mas o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai conhecer melhor a Europa. Na apostila de vocês, ele traz a Europa, a Ásia e a Oceania juntos. Mas eu vou trabalhar primeiro só a Europa, depois a gente vai falar sobre os outros continentes. Tá bom? Bom, a Europa, a primeira coisa que a gente precisa saber. Tá? Ela tem 11 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É a segunda menos extensa do planeta, tá bom? É o segundo continente menos extenso do planeta. Está localizado inteiramente na zona temperada do hemisfério norte, tá? Com uma pequena porção na zona polar, e possui diversas formas de relevo, assim como tipos climáticos e formações vegetais. Então observe ali o mapinha da Europa, né? O que a gente precisa entender que geologicamente a Europa e a Ásia formam um continente único, porém, né, suas histórias e culturas distintas fizeram com que essas duas áreas fossem divididas, principalmente na geografia, para a gente estudar os dois continentes. Bom, o que a gente precisa entender também? Que a Europa é considerada uma grande península do continente asiático. E seria a península mais importante do mundo. O que seria uma península? Seria uma espécie de braço territorial de um continente, tá? Em direção a algum oceano, a algum mar. Então, se a gente observar aqui, a Europa é uma grande península e dentro da Europa nós temos algumas outras penínsulas. Por exemplo, essa península aqui, que é a Península Ibérica. Nós temos a Península da Jutlândia, que é essa aqui na Dinamarca, a Península Itálica, tá? Nós temos também a Península Escandinávia, que seria essa aqui, tá? Nós temos a Península Balcânica, que seria essa aqui, tá certo? Então essas aqui seriam as principais penínsulas do continente europeu, tá? Então observem aqui que a península, ela é uma parte, né, ligada, tem uma pequena ligação com o continente, com a parte mais importante do continente, ó, tá vendo? Tá bom? E é uma parte do continente que avança em direção ao mar, ao oceano. Beleza? Ó, Península Ibérica, Península Itálica, Balcânica, Jutlândia e a Península Escandinava.
certo? Então aqui mais um mapinha sobre as penínsulas para vocês observarem. Vamos ver alguns dados sobre a Europa. Então o continente tem 50 países, tem aproximadamente 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é um pouquinho maior do que o Brasil, tem 8 milhões de quilômetros quadrados, tem uma população de 730 milhões de habitantes, né? Nós aqui temos uma população de 200 milhões de habitantes, então lá a densidade demográfica é maior, existe mais pessoas por quilômetro quadrado. Eles colonizaram boa parte da superfície terrestre e durante muito tempo, né, eles foram considerados o centro do planeta Terra. Por isso, os mapas aí apareciam a Europa no centro, né, sempre, e até hoje aparece, né, e o nome disso é chamado eurocentrismo, tá bom? Observem aí quais são os limites, né, do continente europeu. Então, a leste, nós temos os Montes Urais e as montanhas do Cáucaso, tá? Isso a leste. Nós teremos ao norte aqui o Oceano Glacial Ártico, a oeste o Oceano Atlântico e ao sul o Mar Mediterrâneo. O relevo do continente europeu, ele é basicamente formado por planícies, tá? Então no seu interior são áreas planas e baixas, tá? Então toda essa parte aqui é o que predomina no continente europeu, são planícies, certo? Então são regiões planas e baixas. Qual é a relação disso com a hidrografia, por exemplo? Que os rios, como o relevo ele é plano e baixo, os rios também serão planos e baixos, o que facilita a navegação. Então, aqui, né, o que a gente vai perceber para frente é que os rios eles têm uma grande importância no transporte de pessoas e de mercadorias no interior do continente europeu. Outra porção de relevo importante no continente europeu são as montanhas. Então, nós temos aqui algumas porções de montanhas que se destacam. Nós já vimos aqui, né, o Cáucaso. Nós temos aqui os Alpes escandinavos, nessa região aqui. Temos aqui os Alpes suíços. Temos os Apeninos, tá? Que seriam nessa região aqui, os Apeninos, que são as principais formações montanhosas do continente europeu. Bom, então nós temos aqui a planície do Rio Pó, nessa região aqui. Nós temos aqui os montes Apeninos, e nós temos os Alpes, tá? E os montes escandinavos aqui, as montanhas escandinavas aqui nessa região. Bom, as montanhas são classificadas em formações antigas e recentes, né? O que a gente pode perceber lá é que as formações antigas estão no norte do continente europeu, então aqui nos Alpes escandinavos. Isso tudo vocês podem ir anotando aí no caderno de vocês, tá bom? As formações antigas ocupam as regiões norte e nordeste, onde predominam as formações cristalinas, por serem antigas da era paleozoica, estão sujeitas a mais tempo ao processo erosivo, por isso o topo ele é mais arredondado. Então, são zonas geologicamente estáveis, ou seja, não apresentam movimentação de placas tectônicas, e além disso são ricas em jazidas de carvão e de minerais metálicos. Então, a montanha Galdhøpiggen é a mais alta dos Alpes escandinavos, que fazem parte dessas formações antigas, tá lá na Noruega. Nós temos também os Montes Urais, que são formações antigas, é uma espécie de uma muralha, uma parede que divide a Europa da Ásia, tá? Algumas imagens aí dos Montes Urais. Percebam que eles têm um topo um pouco mais arredondado, né? Não são tão pontiagudos. Encontra-se o Monte Elbrus nessa região, mais ou menos 5.633 metros de altitude.
localizado na fronteira entre a Geórgia e a Rússia. E aí nós temos as formações recentes mais ao sul, tá? Que são as regiões onde ocorre o encontro das placas tectônicas. São formações mais da era Cenozoica, né? E foram um pouco alteradas pelo processo erosivo, justamente porque são recentes. Então, o que a gente vai perceber é que as formações elas são mais pontiagudas, menos arredondadas no seu topo. Tá? Então, aqui tem o que a gente pode perceber é a existência de vulcões, em função dos terremotos que a gente vai ver ali para frente, principalmente lá no sul da Europa, né, na região da Itália. O Santorini, na Grécia, o Etna, o Vesúvio e o Stromboli, na Itália, são os principais vulcões da Europa. Então, esse aqui é um tremor de terra, né? Essas regiões são regiões de dobramentos modernos, têm estabilidade tectônica, né? Esse é um túnel construído no Monte Branco, na divisa da Itália com a França, tem 11 quilômetros de extensão. E aqui nós temos as planícies que predominam nos continentes. Localizam-se em regiões de bacias sedimentares e se estendem do Oceano Atlântico aos montes Urais, né? Nessa linha toda aqui que a gente observa na imagem. Aqui encontram-se as planícies fluviais, na porção centro-norte, propiciam atividade agrícola, por serem bastante férteis, também são encontradas planícies marinhas ao norte. Então observem aí o rio Volga, que é o maior rio europeu, né? Ele nasce na Rússia, ele é inteiramente navegável e vai até a depressão lá do Mar Cáspio, tá? Ele é um rio bem plano, é um rio de planície. Esse é o rio Danúbio, ele é um rio muito importante na Europa, ele banha 9 países e 4 capitais, nasce na Floresta Negra, na Alemanha, e desemboca no Mar Negro, tá certo? Então ele nasce aqui nessa região aqui da Alemanha, tá? E percorre toda essa região e desemboca no Mar Negro. Bom, também é um rio navegável, um rio muito importante. Aí uma imagem dele, tá? Temos o rio Reno, ele separa a Alemanha da França, nasce nos Alpes e deságua no Mar do Norte. Ele é pouco extenso, mas com grande potencial econômico. Bom, ele interliga ferrovias e rodovias, tá? Num sistema modal de transporte do continente europeu. Ele atravessa uma importante região industrial da Europa e do mundo, que é a região da Alemanha, né? E ele interliga portos do Mar do Norte.